Fala galera, o Fluminense venceu a Inter e está nas quartas da Copa do Mundo de Clubes. Cano e Hércules marcam os gols em Charlotte. Vamos acompanhar aí a turma do Linha de Passe analisando esse jogo. É a festa do torcedor do Fluminense e boa parte desses torcedores não imaginava que isso pudesse acontecer. Por mais que estivessem otimistas, pensando em passar ali da primeira fase, a hora que pintou a Inter de Milão, cautela, vamos entender o jogo, e o Fluminense conseguiu passar de... Olha aí, tá louco da cabeça, tá todo mundo louco da cabeça, olha lá. O time de Guerreiros. O time de Guerreiros avança à próxima fase, quartas de final. Olha a emoção do torcedor aí, ó. Quartas de final do Mundial de Clubes, é uma vaga histórica, é para entrar para a história do Fluminense. Inter de Milão, recém-vice-campeã da Europa, tomou de 5 do PSG, foi vice-campeã da Europa, fez grandes jogos durante a competição no mais alto nível do futebol europeu e hoje o Fluminense conseguiu eliminar essa equipe. Olha só, é isso aí, ó. É um feito, a gente já fala de vitória do Botafogo, aquela vitória do Flamengo sobre o Chelsea, do Botafogo sobre o PSG. Essa aí tá nesse padrão, meu amigo. Essa aí tá nesse padrão, o Fluminense conseguiu. Depois de fazer uma excelente partida na primeira fase contra o Borussia, o Fluminense, a gente falava, vai ser o Fluminense que jogou contra o Borussia, vai ser o Fluminense que fez aquele jogo ruinzinho contra o Mamelodi Sundowns e tal. Foi um Fluminense muito mais para aquele que enfrentou o Borussia do que os outros dois jogos do Fluminense. Está de parabéns o torcedor do Flu, grande resultado, joga na próxima sexta-feira. Claro que o adversário não deve ser dos mais fáceis, tem o Manchester City pela frente. Aliás, podemos ter semifinais aí com um cheirinho de vingança para os brasileiros. O Palmeiras vai pegar o Chelsea, esse já está confirmado, e o Fluminense pode pegar o Manchester City, né? Equipes que se enfrentaram nessas decisões aí, nessas finais aí de Mundial de Clubes. Vamos com o Jufo, hein? O Jufo está no meio da torcida para trazer os desdobramentos, a felicidade do torcedor, a alegria, um sonho realizado aí. Tem até com a camisa do John Kennedy ali atrás do Jufo, hein? Manda aí, Jufo, é festa e não tem hora para acabar. É isso, William. Boa noite, amigos do Linha de Passe. Uma noite histórica para o Fluminense. Vitória por 2-0 sobre a Inter. Classificação para as quartas de final. Festa aqui em Laranjeiras. Meu amigo estava me falando que o coração tá mais calmo agora. Irmão, não tem palavras. O Fluminense, mais uma vez, conseguiu superar os matemáticos. O Fluminense foi o único clube que um elenco, entre aspas, razoável, conseguiu chegar às quartas finais. Então o Fluminense hoje, volta a dizer, é o time de guerreiro. Não tem. O Fluminense consegue driblar os matemáticos. Quem diria que o Fluminense chegaria nas quartas finais? Hoje o Fluminense é um time de superação. O Fluminense hoje é um time de guerreiro, como volta a falar. O elenco do Fluminense está de parabéns. Independentemente de se passar pelo Manchester City ou não, o Fluminense já fez história. Tem que respeitar esse clube. Jogo pra ficar na história, jogo de clube grande hoje. Um jogo, o Fluminense hoje deu aula, com todo respeito à Internacional, mas o Fluminense é gigante. O Fluminense tem que respeitar esse clube. O elenco do Fluminense, eu sigo o grupo do Fluminense. Eu conheço cada jogador, cada preparador físico que está no Fluminense. Eles trabalham muito para hoje o Fluminense chegar ao que chegou. Então, tem que respeitar esse clube de coração. O Fluminense é gigante. Agora, o Manchester City que vem, Manchester City... Tem City, pode vir o City. O City. Que a gente está preparado para pegar eles. Isso aqui é Fluminense. É o que ele falou. O Fluminense está aí mais uma vez para fazer história. Um time que não precisa de SAF, não precisa de nada. O próprio torcedor vem, faz a festa e vamos que vamos. Vamos tentar buscar esse Mundial. Ô William, tem gente de todas as idades, família. Tô aqui com meu amigo, qual é o seu nome? Pedro. Pedro, fala a sua análise do jogo. Hoje o Fluminense jogou muito bem, ele conseguiu ter um espaço muito grande. Hoje o Fluminense fez um bom jogo, conseguiu ir para as quartas de finais. Aí pode vir qualquer time, pode vir a Hilal, pode vir Manchester City, que hoje a gente vai ganhar. Hoje a gente ganhou. Eu falei que hoje ia ser 2-0. Eu acertei o placar. Hoje o Fluminense tá nas quartas e o Fluminense enfrenta todo mundo. Fluminense não tem medo de ninguém. Fluminense não tem medo de ninguém, William. E a festa aqui, ó, vai até altas horas, ó. Se liga no clima disso aqui. Nada me interessa, Fluminense vai jogar.
querendo me carregar lá pras bandeiras. Assiste o Fluminense na ESPN. Olha o cabo aqui, velho. Ó, Mulambo, assiste o Fluminense na ESPN. Assiste o Fluminense na ESPN, com você hoje. Ah, meu, é claro que sobra provocação pra toda. Afinal de contas, o Fluminense é o único carioca vivo na competição agora. Ainda tem esse gostinho pro torcedor do Fluminense. Viu o time passar contra a Inter de Milão e dias antes, viu o Botafogo ser eliminado, Flamengo ser eliminado, o Fluminense segue aí junto com o Palmeiras, 2 brasileiros nas quartas de final do Mundial de Clubes. Gostei do Pedro, comentário bom ali do Pedro, você viu? Tem futuro ali como comentarista o menino, hein? Foi bem, gostei dele. Vamos analisar esse o flu do Thiago Silva, que deu pique aos 33 do segundo tempo. O Fluminense do Fábio, que apareceu na hora certa. Do Cano, que apareceu na hora certa demais. O Fluminense de uma campanha com Arias. O Fluminense da opção dos 3 zagueiros, com o Renato Gaúcho. Meu Deus do céu, de jogadores que realmente se dedicaram, tiveram um empenho, tiveram uma entrega, um foco 200% no jogo. Claro que a Inter teve seus momentos e tudo, mas o Fluminense que foi assim realmente, do ponto de vista de entrega, de dedicação, o tempo todo e de foco, impecável, hein, Mário Marra? Tudo bem? Tudo bem, William. Prazer estar com você, Calçade, Vitor, Jean, fã de esportes. Foi muito legal. Pensando que o Fluminense, que o Renato entendia o que era o jogo, ele muda a formação do Fluminense, ele faz um meio-campo que ele não tinha feito. Pela primeira vez o Bernal começa uma partida, o Bernal é o mais volantão, né? É o jogador que mais... Só que ele não ficou como um único, né? O Martinelli do lado dele, ele fechou a entrada da área, faz um gol muito no início, numa falha da defesa, um vacilo, alguém tem que ir na bola, e ali para mim não é o zagueiro, porque se o zagueiro, a bola bate no zagueiro, mata o Sommer, e ali o Sommer tinha que ter ido na bola, e ele não foi, o Cano foi, e a Inter cria oportunidades, mas o Fluminense também cria. E você não pode tirar a grandeza disso, desse resultado. Tinha um jogo marcado lá. Estava quente, o calendário... Tá, mas os 2 times foram. E o Fluminense venceu por 2-0. Não foi só esse gol lá no início. Então eu acho que hoje sai muito grande o Renato, pela abordagem do jogo. Sai maior, quase... Assim, não consigo descrever o tamanho do Arias. Porque ele já estava grandão no Mundial. No jogo de hoje, da forma que ele segura a bola, da forma que ele vai irritando tecnicamente os adversários, sai muito grandão o Arias. Gigante. Quem sai grandão também é o Ignacio, hein? Que partida do Ignacio, hein? Pra mim é o melhor. Que incrível, hein, o Jean. Ignacio já tinha ido bem no jogo anterior, que o Thiago Silva não jogou, o Ignacio foi bem. Mas nesse jogo com os 3 zagueiros lá do Thiago Silva, então, gigante. Cara, impressionante. Boa noite pra todo mundo. Eu acho que assim, o que me chama a atenção nessa vitória do Fluminense são os heróis improváveis. E aí eu não estou falando do Cano, autor do gol, do Arias, que mais uma vez fez a sua boa partida. Eu estou falando do Renato Gaúcho, porque ele foi muito bem, foi muito bem. Ele que é conhecido por ser um técnico, vamos dizer, mais da relação com os jogadores e menos do olhar para o adversário, menos do desenho tático. Ele faz a escolha correta. Você pode até dizer que, para quem acompanha a Inter no dia a dia, para quem acompanha o atual estado do time da Inter, era uma decisão óbvia, mas foi a decisão correta. E não é fácil você tomar essa decisão correta quando você vai utilizar um esquema que você não utilizou em momento algum até então. Porque é óbvio que também, se as coisas dessem errado, ia fazer, mas não jogou com esse esquema em nenhum momento, e aí... Então, eu acho que na hora que ele escolhe os 3 zagueiros, na hora que ele escolhe fechar os lados do campo para a Inter, que no fim das contas é o que sobrou principalmente para a Inter do ponto de vista ofensivo ali, com o Di Marco de um lado, com o Dumfries do outro, ele vai muito bem, ele foi muito bem. E aí o segundo que eu queria destacar é o Ignacio realmente, porque que partida monstruosa o tempo todo, do começo ao fim. E aí é um herói muito improvável, porque era um cara que talvez não tivesse nem para estar jogando, para ser titular nessa equipe, e ele acaba virando um destaque. Acho que fez uma partida num nível altíssimo, não só técnico, mas de concentração mesmo. Acho que de entrega, do bote no momento certo. Não é fácil você fazer um jogo desse, ainda que a Inter tenha todos os problemas, e depois a gente pode falar dos problemas da Inter, não é fácil você jogar
da maneira como ele jogou, como o Fluminense jogou. Então eu acho que eu destacaria estes dois, porque são heróis mais improváveis do que Cano, do que Arias. E Fábio. Eu acho que e o próprio Fábio. E o próprio Thiago Fábio. Silva, Exato. caras, O Thiago Silva. Esses todos a gente imaginava que poderiam ser destaques do jogo. Mas na hora que você tem o Renato Gaúcho como um dos destaques e a hora que você tem o Ignacio como outro dos destaques, eu acho que vale a pena começar o programa falando desses caras, porque, enfim, foi um grande jogo mesmo do Fluminense. De novo, não interessa, eu acho que o estado do outro, ainda assim a diferença é grande, ainda assim para mim a Inter era a favorita para o confronto. Sim. Apesar dos 5 desfalques, apesar desse problema físico que vem de muito tempo, eu acho que a Inter era a favorita e o Fluminense jogou para vencer, jogou da maneira que tinha que jogar e acho que tem pouco a... Assim, não existe muito... Você não tem como tirar mérito dessa equipe do Fluminense. Não dá nem para olhar para o roteiro do jogo e dizer mas tomou 2 bolas na trave no final. Tomou, mas podia ter feito o segundo gol no primeiro tempo, podia ter feito o segundo gol num outro lance. Essa pressão no final é normal, que é tomada da Inter. Lógico, vai acontecer, gente. Acontece com todo mundo. Então foi realmente, acho que um grande jogo do Fluminense. Aliás, o Birner, é uma pressão natural no final. Eu imaginei que essa pressão fosse ser mais contínua durante o jogo. Até quando saiu o gol do Fluminense, não tem hora errada para fazer gol, pelo amor de Deus, né? Mas sai um gol no começo, você fala assim, cara, será que o Fluminense agora vai se fechar lá, vai se trancar lá atrás? Falei, pô, mas 80 minutos ainda não é possível. E o Fluminense não se fechou lá atrás. O Fluminense teve uma postura, como a gente falou, foco, concentração, nas horas que precisou defender, mas um Fluminense que buscou o segundo gol, tanto é que ele veio, buscou as oportunidades, buscou o contra-ataque e não ficou fechadinho. Sabe o saber sofrer? Você não precisa passar o jogo inteiro tendo que saber sofrer. Saber sofrer é saber a hora exata de sofrer, que aí era no finalzinho do jogo. O Fluminense soube se impor, sim, em vários momentos da partida. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Boa noite a você, Jean, Marra, Calçade, aos fãs do esporte. Eu não sei o que o Fluminense poderia ter feito mais do que ele fez no jogo de hoje. E isso, para mim, é uma atuação praticamente irretocável, porque eu só posso esperar das equipes aquilo que elas realmente podem fazer. E o Fluminense hoje, como disse o Jean, e eu concordo muito com o Jean sobre o Renato, mas muito mesmo, porque ele trabalha em cima das virtudes da Inter, do que sobrou da Inter de Milão forte ao longo da temporada, que são os lados do campo. A Inter joga com 2 jogadores, 2 atacantes, ele coloca um trio de zaga ali, reforça por dentro o meio de campo para ter mais pegada, com 2 jogadores de bastante pegada e um terceiro que pega bastante, que é o Nonato. Dá liberdade para o John Arias, que vai ajudar na marcação e que podia jogar de qualquer lado do campo. E isso é imprevisível para o técnico adversário. E o centroavante, o Cano, faz a sombra ali e espera uma bola bem posicionada para fazer o gol, como aconteceu logo no início do jogo. A estratégia foi perfeita. E essa capacidade de adaptação de um técnico para um jogo como esse é uma coisa que eu aplaudo, porque não é a nossa pauta. Eu gostaria de ter visto isso ontem no Flamengo. Tá? E a gente falou disso um pouquinho antes do jogo. Então, eu acho que o Renato não deve ter treinado muito isso antes, mas ele deve ter colocado em algum momento no treino, serviu, e nessa hora você arrisca. Porque o futebol é um jogo de riscos. Porque se ele fizesse o jogo com o jeito que o time vinha jogando, eu acho que a Inter ia achar espaço pelos lados, os zagueiros iam ficar sobrecarregados, provavelmente as chances de gols dos centroavantes seriam maiores, em mais quantidade, e o Fluminense provavelmente estaria eliminado. Essa classificação passa por uma atuação irretocável dos jogadores e por, talvez, se não for o maior jogo do Renato como um técnico, enfrentando uma equipe mais difícil que as que ele enfrentou, certamente está entre eles. Por aí, né? Calçade, boa tarde para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência, que está enorme aqui. Torcedor do Fluminense vindo com a gente, acompanhando também. Um beijo para vocês que estão acompanhando a gente. Festa mesmo no torcedor do Flu. Fique com a gente que a gente vai destrinchar bastante desse jogo aqui, essa classificação épica do Fluminense, às quartas de final aí. Tá de acordo com os companheiros? Nossa. Renato Gaúcho é o cara não, dessa ele é... Boa noite. Boa noite já, né? Boa noite. Boa noite. O Renato, ele foi... Cara, ele fez uma leitura precisa. É claro que o jogo sempre é... Deu certo ou não deu certo, né? Você está certo porque ganhou ou está errado porque perdeu. E nem sempre as coisas são assim. A gente, no Brasil, a gente não gosta de olhar para os contextos em que as coisas acontecem. A gente olha só para o placar. O torcedor do Flu está muito feliz. Por quê? Porque ele teve 3 vitórias hoje. Ele ganhou da Inter,
ele ganhou do Botafogo e ele ganhou do Flamengo. É verdade. Aquela loucura é porque Flamengo e Botafogo estarão aqui assistindo o Fluminense jogar. Isso pesa, cara. Isso pesa muito. Ninguém tá ali falando, ganhamos mais uma baita grana da FIFA. Não, passou. Mas o torcedor não está pensando. O torcedor não está pensando em dinheiro, claro. O Mário Bittencourt tá pulando por tudo. Porque os clubes brasileiros vão botar mais de 600 milhões de reais para dentro do Brasil, todos eles. Você imagina isso, o impacto na vida de cada um deles. Mas isso não é para pensar agora. Então, assim, o Renato teve uma estratégia que, se vier o Manchester City, eu acredito que seja, o time está pronto. Não dá para ter outra postura. Falar, não, o Manchester City agora eu vou arrebentar, vou atacar com todo mundo. Né? Não, é a mesma coisa, porque vai piorar. Aí é o contexto. O contexto é outro, completamente diferente. A Inter, faz um mês, tomou 5-0 do PSG na final da Liga dos Campeões, dia 31 de maio. Né? E ela veio desidratando, né? Treinador, jogador, contundido. Mas é por isso que o Fluminense ganhou? Não. A Inter poderia ter se aplicado e jogado muito mais. Os problemas da Inter são da Inter agora. O Flu poderia fazer o quê? Encarar o adversário, saber que o adversário vem de uma outra dimensão neste mundo do futebol. Todos fazem parte do mesmo mundo, mas a dimensão de quem acabou de jogar uma final de Liga dos Campeões deve ser diferente. Um time que, um pouquinho mais de um mês atrás, fez 7 gols no Barcelona e desclassificou o Barcelona, fez 7 gols no Barcelona. Fez um 3-3 e um 4-3. Então, assim, é preciso respeitar e entender também que não é aquele momento. Então, o Renato foi muito bem na avaliação, fez uma linha de 5 com 3, dando liberdade mais para os laterais, com o Bernal e o Martinelli à frente da defesa e subindo o Nonato para marcar junto com o Cano e o Arias. Porque se ele deixa 3 volantes, um 5-3-2, sem a bola, esperando a Inter, você não vai botar o Herman Cano para fazer aquele limpador de para-brisa, ele e o Arias. Você vai cansá-los na marcação e na hora que tiver a bola esticada, eles não têm pernas. Então, com o Nonato, deu uma encaixada. E aí a Inter aceitou, ficou no banho-maria e não conseguia. Por dentro não jogou, porque estava bem fechado. Aí o trio foi bem. O Freitas um pouquinho mais nervoso, mas assim, o trio encaixou muito bem com a administração do Thiago Silva, que aí só, né, para a situação dele, é muito, eu acho que é bem interessante, porque você não dá ao Thiago saídas longas, coberturas, você mantém o Thiago ali regendo a defesa, né, com cada um saindo por um lado, os laterais enfrentou hoje. Claro que vai ter uma equipe muito mais forte, que tenta se recuperar no Mundial e já deu boas demonstrações, já botou as contratações para jogar, mas ele vai ter nas duas pontas, se ele tiver Savinho e Doku, caras que no mano a mano no espaço curto passam. Então é diferente. É diferente do John Arias. Voltando. O John Arias precisa de um mecanismo para fazer isso, ele faz. Esses dois, eles vivem em cima dos laterais. Então, assim, eu acho que o Renato vai com a mesma, se for esse cenário, vai com a mesma formação, até para ter defesa fechada pelo centro porque se ele bota um Haaland parado ali, já é outra pegada, né? Então vai ser um negócio muito interessante e totalmente diferente do que a gente viu hoje. E o Guardiola vai ver que também é um Fluminense totalmente diferente daquele que ele fez. Não, e só, assim, estou muito curioso para hoje à noite, porque no primeiro jogo, com os 2 pontas, no segundo jogo não, no terceiro jogo com, o Guardiola está fazendo. Ele falou que é a pré-temporada, ele está preparando o time. Então, mas é que agora acho que a coisa muda. Agora é melhor vencer. Agora a coisa muda. Até se você for ver como os próprios times europeus estão encarando o campeonato. O Bayern de Munique ontem deu uma... Não, e a comemoração do Chelsea na hora que faz o segundo gol na prorrogação contra o Benfica? Parecia que os caras estão ganhando um título. Tá lá. É isso. Exato. Então, assim, eu acho que o Guardiola também tinha consciência de que para o City era possível dosar, poupar, trocar, testar na primeira fase. Agora, ok, o Al Hilal não é o adversário mais forte, mas é um adversário de respeito. Eu acho que enfim, com jogadores grandes, que inclusive já atuaram tanto na Premier League. Já atuaram pelo City. Que se atuassem em times brasileiros... Um técnico vice-campeão europeu. Se atuassem em times brasileiros,
esses jogadores, a gente estaria falando de um outro nível de times brasileiros. É isso. Sim. Então, não é porque eles estão na Arábia Saudita, só que eles foram para a Arábia Saudita, é bom, mas não presta. Não, se está no Brasil, ele é sensacional. É diferente. A gente pode discutir o ritmo, é um país... Sim, mas, Eu discuto muito o campeonato. O campeonato. Né? O campeonato saudita é uma coisa de se discutir, a maneira como ele é feito, mas a história artificialidade. Agora, olhar para esse time, para esses jogadores que ali estão, para um técnico que acabou de ser vice-campeão europeu e olhar essa turma toda junta... Tudo entra no pacote da Arábia Você não Saudita. pode ignorar a possibilidade, inclusive, deles eliminarem o City. De qualquer forma, é melhor pegar o Al-Hilal do que o City. Bem melhor. Dito isso, Se bem que o Flu se deu melhor contra os grandes. Gigantes. Mas ainda assim... Mas é melhor. Continua achando. Tá bom, não convenci. Né? Torcida Não do tive Fluminense esse poder. será pelo Al-Hilal. Será pelo Al-Hilal. Imagino, né? A maioria, né? Bom, vai dar- Alguns sempre querem querem confronto A grande. torcida do Flu já tem compromisso hoje, né? Já tem compromisso. Depois da festa, não sei em que estágio eles estarão na hora do jogo, né? Como vai estar a cabeça. Alimentem-se mas bem e bebam água. Exatamente. A gente tem mais declarações de jogadores. O Fluminense está nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Com gols de Cano e Hércules, o tricolor venceu a Inter de Milão nesta segunda-feira por 2-0 e carimbou o avanço no mata-mata do torneio. Os comandados de Renato Gaúcho agora aguardam o vencedor de Manchester City vezes Al-Hilal. O Fluminense precisou de pouco tempo para abrir o placar sobre a Inter. Com 2 minutos, Arias recebeu de Martinelli, avançou pela direita e cruzou. A bola desviou em Bastoni e Cano, que completou hoje 200 jogos pelo tricolor, aproveitou a chance para fazer o primeiro gol da partida. Os cariocas ainda perderam a chance de ampliar com Samuel Xavier, que chutou rente à meta de Sommer. Inácio chegou a marcar o segundo após jogada com 3 toques da cabeça na área, mas o lance foi anulado por impedimento do zagueiro. A Inter teve suas melhores chances com bolas longas nas costas da defesa. Em um dos lances de maior perigo para os italianos, Mkhitaryan recebeu na área pela esquerda e passou para Di Marco, mas Fábio espalmou. Antes do fim do primeiro tempo, houve breve confusão entre Renato Gaúcho e ele, entre Mkhitaryan. A primeira grande chance do segundo tempo veio novamente a favor do Fluminense e dos pés de Cano, aos 11. Minutos depois, Arias forçou Sommer a operar um milagre com uma bomba de fora da área. Com o decorrer da segunda etapa, na sequência das rodadas de substituição, a Inter de Milão cresceu no jogo e passou a pressionar o Fluminense. Foram ao menos 5 chances claras. Já nos acréscimos, Hércules deu números finais à vitória sobre a Inter. Samuel Xavier cobrou lateral. Hércules dominou e invadiu a área antes de chutar de esquerda, furando a meta de Sommer. E agora, classificado no lado esquerdo do chaveamento da Copa do Mundo, o Fluminense aguarda o vencedor do duelo entre Manchester City e Al-Hilal para conhecer seu adversário das quartas de final. Ingleses e sauditas se enfrentam também nesta segunda-feira, às 22 horas.